estou aqui para apresentar a ação de urbanismo tático, a Urban Hack, do município de Teresina, no circuito urbano de 2021, da UNABITAT. Anteriormente, eu tenho preciso falar um pouco sobre o contexto que esse projeto está inserido. A ação de urbanismo tático, ela está inserida dentro do projeto Observatório do Transporte, processo de inovação aberta para a transparência do transporte público em Teresina. Eu me chamo Cíntia Bartz e sou a atual coordenadora da Agenda 2030 na Prefeitura de Teresina. Mas, primeiramente, é preciso explicar um pouco, apresentar um pouco o contexto da cidade de Teresina, né? Teresina é a capital do Brasil, no semiárido nordestino, com a população de aproximadamente 870 mil habitantes, sendo quase 95% presente na zona rural e cerca de 1,2 milhões de habitantes na região metropolitana. Nós estamos inseridos dentro da rede de Teresina, com 15 municípios, e temos atualmente um PIB de aproximadamente 20 bilhões, sendo destes per capita quase 25 mil. Teresina ela tem uma economia muito voltada para o serviço de saúde e educação. Isso são um dos principais motivos de deslocamento, tanto interno quanto de municípios do entorno de Teresina para Teresina. Geograficamente, nosso hino pode nos apresentar muito bem. Teresina rebrilha sobre o sol do Equador. E o que isso significa? Isso está muito ligado ao nosso clima. O clima está esquentando e Teresina está sendo impactada mais ainda com a mudança climática. Teresina possui um clima tropical semiárido, com altas temperaturas e baixa umidade. Infelizmente, nós estamos aqui nessa mancha vermelha, nessa imagem da NASA. Nossa cidade está ficando ainda mais quente a uma taxa 2 vezes maior do que a média global. Nós estamos sendo impactados muito mais com a mudança climática comparado a outros locais. Nossa média de aumento de temperatura é maior do que a média global. Isso associado também a um crescimento urbano acelerado, com infraestrutura deficiente, consumo excessivo, extensivo de terras, com padrões de urbanização de baixa densidade e uma alta taxa de motorização, impactando diretamente na taxa de motorização da cidade de Teresina. A gente tem um aumento muito grande da frota dos automóveis privados, principalmente carros e motocicletas, enquanto o transporte coletivo, os ônibus, eles teve um acréscimo muito pequeno, imperceptível durante esses anos todos. Isso também é um reflexo desse crescimento desordenado, com baixa densidade, muito vazio demográfico. O transporte coletivo se transforma num transporte muito caro, uma infraestrutura cara, para conseguir atender essa demanda que está mais distante. Então, como Teresina está se preparando para essa situação de mudança climática, nesse aumento de temperatura? Os nossos desafios são pouca arrecadação com essa urbanização acelerada e o extremo do clima quente. Nós estamos no extremo do clima quente. E para isso a gente busca estratégias e oportunidades. As estratégias são principalmente buscar parcerias externas, que tenham ligação com entidades que buscam os mesmos objetivos do que a gente, então buscar mitigar e se adaptar para essa mudança climática, e principalmente também uma capacitação institucional buscando que os servidores do município se adequem a essa nova realidade e busquem esse mesmo objetivo de sustentabilidade. Então, isso atrelado, trabalhando uma Teresina de hoje, a gente busca uma Teresina de 2030, mais resiliente e com desenvolvimento mais sustentável. E esse projeto, que é o Observatório do Transporte, ele é um dos frutos dessa estratégia. É um projeto piloto dentro do programa Euroclima Plus, que é um dos principais programas da União Europeia, voltado para a América Latina, buscando um desenvolvimento sustentável. E o que é o projeto do Observatório do Transporte? Justamente é o projeto que a Urban Hack está inserido.
Ele é um projeto que busca a melhoria da eficiência do transporte público por meio de uso de tecnologia, através de um processo de inovação aberto com a entrega de um mínimo produto viável, né? Uma prova de conceito. Então, a gente está trabalhando a questão do transporte coletivo, as deficiências do transporte coletivo com uso de tecnologia e, principalmente, abrindo para a discussão, abrindo para a sociedade a discussão sobre o transporte coletivo de Teresina, né? O processo de inovação aberta, ele é um processo bastante participativo. Vou posteriormente falar um pouco dessa participação da sociedade para a gente debater os problemas e assim ter uma solução mais viável, mais concisa e que ela consiga ser melhor implementada e aceita por todas as partes, né? As partes envolvidas, que são aqueles atores que estão envolvidos no transporte coletivo, né? Tanto prefeitura como gestor, como consórcios operadores, as empresas, né, como operadores, e os usuários, que são os beneficiários finais, e a sociedade como um todo, né, essa parte de beneficiário e também fiscalizador externo, né? Então, a gente busca, com esse projeto, ter uma sensibilização da população para a mobilidade sustentável e também o compartilhamento de responsabilidade sobre o monitoramento da qualidade do serviço, já que a população, ela é beneficiário final e ela é que sente na pele, no dia a dia, né, a qualidade desse serviço e a prestação desse serviço, né? O parceiro, nós temos como parceiro nesse projeto, né, primeiramente o Programa Euroclima Plus da União Europeia, que é onde esse projeto se insere. A gente tem a Agência Francesa de Desenvolvimento, que é a agência financiadora, a Despacio, acompanhando junto com a Prefeitura de Teresina a elaboração do projeto, e o consórcio Sistra Unifor, que estão executando esse projeto junto com a Prefeitura, né? E dentro da Prefeitura temos principalmente a Secretaria de Planejamento, a Semplan, a S-Trans, a Superintendência de Transporte e Trânsito, dentro da Prefeitura. E como se dá o desenvolvimento desse projeto do Observatório do Transporte? Ele acontece em duas fases, né? A linha de base e, posteriormente, a fase de desenvolvimento do projeto em si. Na linha de base, a gente tem inicialmente um diagnóstico da situação do transporte coletivo em Teresina, e a identificação desses problemas nesse diagnóstico e a priorização dos principais problemas. Durante esse processo desse diagnóstico, né, a gente fez um estudo muito grande em cima da situação do transporte coletivo em Teresina. E nesse momento ele foi extremamente participativo, porque a gente não pode trabalhar o transporte coletivo de uma forma isolada, com uma visão única dos gestores, que é a prefeitura, mas sim da visão de todos esses atores. A gente chama os atores, são esses quem está ligado diretamente ao transporte coletivo, são os usuários, né? Associação Organizada de Usuários, que a gente tem a Ascante, a CEPA, o Sintreto, é o sindicato dos motoristas e cobradores e fiscais despachantes. Nós também temos os estudantes, né, os diretórios de estudantis, a universidade participando, o CAL como uma entidade também participando durante esse processo do diagnóstico, em debates, como ator, segundo grupo de ator, a gestão pública. Temos a S-Trans, Superintendência de Transporte e Trânsito, a Semplan, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Como ator dos operadores, temos o CIT-CETUT, né, que é o Sindicato das Empresas, e os consórcios e as empresas. Todos eles participaram durante esse processo do diagnóstico e também participaram da priorização dos problemas, né, que é justamente esse passo 2, a identificação e a priorização dos problemas principais. E como problema principal, a gente trabalhou os problemas com maior grau de influência e menor grau de dependência. O que significa isso? A gente trabalhou quais são os problemas que a gente resolvendo, a gente conseguiria influenciar outros problemas,
e ele não dependeria de uma outra solução, né, de resolver um outro problema para eu conseguir resolver esse primeiro problema, né? Então, não depende de outra solução para eu conseguir resolver esse problema escolhido, né? Então, a gente tem aqui a falta de dados em tempo real, falta ou inconsistência das informações para gestores e usuários, falta de indicadores de mensuração para tomada de decisão, falta de otimização de rede, falta de acompanhamento financeiro, falta de certificação regular dos serviços prestados, falta de controle do uso dos cartões de gratuidade. Vale também reforçar que os problemas que foram levantados, eles precisam ser tratados com tecnologia. Então, problemas que teriam vínculos teriam como resultado final uma solução de infraestrutura não podem ser trabalhados nesse projeto, né? Então, a gente focou nos problemas que a gente vai trabalhar com tecnologia. E, para isso, a gente também passa para o passo 3 agora, né, que a gente também fez uma revisão da tecnologia disponíveis. Como vamos tratar sobre problemas que a gente analisando, né, como eu mostrei anteriormente, eles são questões muito vivenciadas por outras cidades, pelas cidades brasileiras como um todo, né? Então, poderiam ocorrer de terem soluções já disponíveis para resolver esses problemas. A gente fez essa revisão de tecnologia analisando soluções disponíveis tanto no Brasil quanto internacionalmente, né? E é muito importante destacar aqui que essas soluções elas precisam ser viáveis economicamente para o município, já que a gente está discutindo que o município de Teresina tem uma baixa arrecadação, né? Então, a gente busca aqui trazer soluções criativas, de baixo custo, que resolvam, que consigam, de certo modo, resolver ou amenizar, né, ou trabalhar esses problemas através de um baixo custo ou um custo que poderia ser financiado pelo projeto, né? Então, a gente passa para a próxima fase, que é o relatório de recomendações, que foi justamente o momento que a gente apresentou para esses atores que estão envolvidos, né? Todo o trabalho de priorização dos problemas, constatação das tecnologias disponíveis, e explicou também para esses atores o momento seguinte, que é um momento muito participativo desses atores, né? Principalmente os empresários, as associações de usuários, os motoristas e cobradores, né? Todos esses sindicatos que poderiam participar e que têm essa vivência direta com os problemas do transporte coletivo, porque esses atores eles vão participar da fase de desenvolvimento das ideias. Vou falar posteriormente, né? E a gente passa aqui justamente para a fase de desenvolvimento, a desenvolvimento das ideias. Como funciona isso? Nós vamos pegar esses problemas que foram apresentados, priorizados, né? E trabalhar eles durante o processo de inovação aberta. E o processo de inovação aberta é uma discussão juntamente com a sociedade, né, através de um workshop, de uma oficina, de debate sobre a abertura desses problemas, sobre a causa desses problemas, sobre o que já foi feito para resolver, o que poderia ser feito para resolver com essas pessoas, né? Então, como é que se dá o processo de inovação aberta? A gente inicialmente abriu uma chamada para as pessoas participarem através do nosso site, Observatório do Transporte, e a gente teve esse momento que é a fase 2, o passo 2, a concepção dos projetos pilotos, que trabalhou durante um mês em 2 workshops diferentes, apresentou os problemas, as causas, os porquês e como a gente trabalha atualmente dentro da prefeitura essas questões, e debateu com eles, né, com as pessoas que se inscreveram, que são pessoas ligadas à área de tecnologia, áreas afins, transporte, né, startups, empreendedores, arquitetos urbanistas, da academia, né, poderam participar desse momento, escreveram suas equipes e debateram junto com a gente, com a prefeitura, com a organização, a Sistra e a FD,
esses problemas apresentados, né? Então, a gente teve mais de 40 mentores dessas áreas que poderiam discutir com os participantes e buscar soluções. E durante todo esse processo, né, esse um mês, a gente teve 21 equipes participando, e dessas chegamos no finalista de 3 propostas, que é justamente na fase que nós estamos atualmente, né, o desenvolvimento das provas de conceito. E o que são as provas de conceito, né? Então, durante o processo de inovação aberta, as equipes apresentaram ideias, né? Apresentaram possíveis ideias que vão se beneficiar a Prefeitura de Teresina, né? O transporte coletivo e principalmente os usuários como beneficiários finais. Eles apresentaram ideias, né? Apresentaram a viabilidade dessas ideias. Foram selecionadas essas 3 equipes, e agora eles estão trabalhando para entregar o produto final que realmente comprove o que eles apresentaram inicialmente, né? Então, por exemplo, a primeira equipe, a Juggers, ela apresentou um sistema de gestão de indicadores de qualidade e para auxiliar na tomada de decisão pelos gestores, mas também ela apresentou, junto dessas ideias, a constatação, através do cruzamento de informações, né, achar desvios de padrão, constatar informações que são, de certo modo, imperceptíveis só analisando os dados brutos pela gestão. Então, a gente aqui, eles vão trazer indicadores que estão além dos indicadores que nós atualmente já temos, né, cruzamento de informações que vão constatar situações imprevisíveis. Então, isso é a proposta inicial, e eles estão trabalhando para executar isso até o final dos 5 meses. Né? O prontuário do busão é a segunda equipe, ela está trabalhando uma solução digital para a manutenção da frota de ônibus pelos motoristas em contato direto com as garagens das empresas. Então, aqui vai trazer um sistema que vai monitorar a qualidade da frota de ônibus e monitorar os veículos principalmente, né? Então, é um sistema que é visto tanto pelos motoristas dos ônibus como também pela empresa. E a Optime é um sistema que visa a organização de rotas de ônibus, né? Então, prevê possibilidade de uma alteração de ônibus quando tiver um possível imprevisto no meio do caminho, e a otimização dessa rota. E como a ação de urbanismo tático está inserida nesse projeto, né? Esse projeto, ele é um projeto amplo e complexo, né? E a ação de urbanismo tático, ela justamente trazer esse projeto para um contexto mais palpável para o usuário, né? Uma ação que traduza, de certo modo, esse projeto. A gente sabe que muitas das informações que existem hoje, elas são muito sobre o transporte coletivo, os dados, elas às vezes são muito complexas, é muita informação de difícil tradução, e a gente busca, com essa ação de urbanismo tático, justamente traduzir esse projeto de uma forma mais clara para a sociedade e principalmente, né, para os usuários, que são os beneficiários finais desse projeto. Então, aqui a gente teve nossa terceira edição de hackathon, né? A Prefeitura de Teresina já executou outras hackathons, e essa hackathon é voltada para esse projeto do programa do Euroclima, né? Com a rede Urban 95 sendo uma parceira nesse projeto. Então, durante todo a hackathon, a gente focou em várias vertentes, né? Para as pessoas que estão participando. A gente abriu uma chamada da hackathon, né? Tiveram várias inscrições, e os participantes, eles participaram de 3 dias de maratona de trabalho, né? E a gente debateu vários aspectos, como o próprio projeto do observatório, como um parceiro que é a rede da Urban 95, tratando a primeira infância, né, a mobilidade de criança e de cuidadores na cidade. Então, isso também foi um foco da hackathon. A gente trabalhou apresentou para esses participantes informações sobre a Agenda 2030 global, né, e o contexto local, a abertura de dados e o alcance de metas de sustentabilidade,
falamos sobre o que é uma ação de urbanismo tático e uma guerrilha urbana, falamos sobre também o financiamento de projetos públicos e o recurso que é utilizado de projetos públicos para a execução das ações dentro da prefeitura, e também sempre trabalhamos dentro das nossas hackathons aqui na Prefeitura de Teresina, um tour pela prefeitura, principalmente a Semplan, que é o coração do planejamento da cidade, né? Então, como a prefeitura funciona, como é que se dá as ações dentro da Semplan, por exemplo, né? Através da captação de recursos, do planejamento de soluções, do planejamento da cidade. E dentro desses projetos durante todo esse processo, a gente teve a apresentação das ideias, de como traduzir as soluções do Observatório do Transporte para uma realidade, para um contexto mais presencial. E nós tivemos 2 ações finalistas, e durante esse processo a gente teve como quesito final de julgamento a inovação e a criatividade, a viabilidade de implementação, o estímulo à implementação duradoura ou permanente e o impacto no acesso ao público infantil e seus cuidadores aos espaços urbanos. As 2 ações foram apresentadas para serem executadas na Praça da Bandeira, essa praça que é o coração da cidade, né? Onde a cidade iniciou, e é um local de bastante movimentação e principalmente uma convergência de usuários do transporte público coletivo da cidade. Agora eu passo minha fala para a equipe finalista, que vai falar um pouco da proposta dela, né, e do contexto onde foi inserida. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Somos a equipe vencedora da Hackathon, que aconteceu na cidade de Teresina, Piauí, no evento Urban Hack, com o tema Por um Urbanismo Mais Tático. Nossa equipe é composta pelas acadêmicas de Arquitetura e Urbanismo, Amanda de Azevedo, Thaís Costa, Viviane Amorim, e também pela acadêmica de Matemática, Andréa Lucena. Agora a gente vai apresentar a nossa proposta de intervenção na parada da Praça da Bandeira. Bom, nossa proposta é estruturada a partir de 3 conceitos: abertura de dados, urbanismo tático e cidade para crianças. Nossa missão era compartilhar os dados fornecidos pelo Observatório do Transporte, através de uma intervenção que fosse rápida, barata e interativa, aliando tudo isso à inclusão das crianças e seus cuidadores nesse meio, buscando também responder a seguinte pergunta: o que você mudaria em sua cidade se a experimentasse a partir de uma perspectiva de 95 centímetros? Propusemos a criação do mobiliário urbano que materialize os gráficos fornecidos pelo observatório e a alocação desse mobiliário junto às paradas de ônibus da Praça da Bandeira, que nasceu junto com a cidade de Teresina e é considerada um marco zero da capital. Ao redor da praça está localizada a prefeitura e demais órgãos administrativos e culturais da cidade. Para ela, convergem linhas de ônibus de todas as zonas da capital, da cidade, o que garante que um maior número de usuários do transporte coletivo interaja com o mobiliário e tome conhecimento das informações nela inseridas. Bem, nossa proposta compreende a criação de 3 bancos inspirados em 3 tipos de gráficos. O primeiro, inspirado num gráfico pizza, informa a divisão modal do transporte em Teresina da seguinte forma: cada meio de transporte é representado por uma cor, e o número de módulos e a altura dos bancos varia conforme a porcentagem de cada modal, traduzindo volumetricamente essas informações numéricas. O segundo, inspirado num gráfico de coluna, traz informações a respeito da motivação para a utilização do transporte coletivo. As motivações mais comuns são representadas por bancos de maior altura, o que dá mais dinamismo ao mobiliário. Como a maior coluna em vermelho, que representa as viagens motivadas por trabalho ou educação, acabou ultrapassando a altura de banco, nós decidimos que ela vai funcionar como uma lixeira. E o terceiro, inspirado num gráfico de linhas, informa sobre o aumento das emissões de CO2 em Teresina entre os anos de 2000 e 2018, representado em laranja. E quanto dessas emissões foi de responsabilidade apenas do setor de transporte, representado em vermelho.
Bem, de modo geral, nós optamos pela utilização de bancos de diversas alturas e com formatos e cores instigantes, para tornar esse mobiliário, além de informativo, também acessível e interessante para as crianças. Junto ao mobiliário que estão inseridos entre os pontos de maior movimentação, propusemos pinturas no piso que orientam a partir da chegada local, iniciando na faixa de pedestre e conduzindo o usuário à parada de respectiva cor da zona pretendida. Com isso, esperamos organizar melhor o fluxo de pessoas, através de informações simples e claras. Ainda pensando nas crianças e seus cuidadores, inserimos amarelinhas que divertem e informam com dados sobre o transporte público, como porcentagem de mulheres nos modais, vias da cidade, entre outros. Todas as intervenções foram pensadas de maneira a conversarem entre si, e de maneira leve, entreter e informar. Esperamos atender às expectativas de todos que utilizem. Muito obrigada.
meu nome é Marina Moscoso, eu sou a diretora técnica da Despácio e a Despácio faz a coordenação técnica dos projetos de mobilidade urbana do programa Euroclima com a AFD. Estamos hoje fazendo uma ação de urbanismo tático dentro do marco do projeto Observatório do Transporte de Teresina. É um projeto de Teresina que ganhou essa competição internacional do programa Euroclima para melhorar a situação do transporte na cidade e reduzir a emissão de gases com efeito invernadeiro. Essa ação foi uma iniciativa da Prefeitura para divulgar os resultados do Observatório de Mobilidade, para gerar consciência sobre as mudanças climáticas e o impacto das mudanças climáticas na vida das pessoas. Então, a Prefeitura fez um processo de inovação aberta, um hackathon, para que a população participasse no desenho do urbanismo tático, e hoje estamos na implementação dessa ação, ao lado de uma estação de transporte público bastante movimentada no centro da cidade, implementando alguns mobiliários que têm também um objetivo de comunicar sobre os efeitos das mudanças climáticas. Essa ação é importante tanto pelo lado da participação da população, que está vindo hoje para desenhar, pintar e participar nessa ação, também pelas ações de comunicação e a preocupação da Prefeitura com melhorar ou mitigar e adaptar as mudanças climáticas.
Por onde você anda, só tem dificuldade. Eu acredito que o primeiro passo é o praia. Se o senhor já chegou aí, já, né? Mas não deram. E picos de... O quê? Pressão. Ah, pico de pressão. Não era. Não tinha nada de pressão alta. Mas andei bem perto de morrer. Aquele projeto tem vários graus. Um deles é trazer, a gente chama ação, não sei o que a gente chama de notificado, trazer para o estado público o projeto. Como é que a gente faz esse projeto? A gente está aqui fazendo. É uma intervenção temporária, né? Não é algo permanente, é algo para chamar a atenção, para a gente contar, para a gente debater. Vocês têm ciência, depois eu posso mandar para vocês. Vai mandar para o Migração. E é bom vocês debaterem com vocês que a gente futuramente vai ter uma outra audiência. E uma das coisas é a gente está trazendo informações para cá. Está colocando. Eu vou botar aqui para outra de acesso. É porque, como é pequenininha, eu vou botar a resposta. Falta e observância ainda é causada. Ela tem como prioridade, como ordenação. Vocês estão fazendo o quê? Maranhão também? Maranhão é grande. Corresponde à parada de ônibus.
A nossa intenção hoje aqui é realizar juntamente com a Simplan e a Agenda 2030 essa intervenção em caráter paliativo e tentar trazer uma proximidade ao público, o usuário de transporte urbano coletivo. Ao longo dos anos a gente percebe as deficiências e essa ação de urbanismo ela vem para tentar sanar alguns pontos, não todos os pontos, mas alguns pontos que são mais próximos desses usuários. A exemplo disso, a gente tem aqui a incrementação da marcação dos pontos por zonas, tem implantação de um mobiliário que vai servir de grande ajuda para quem já faz essa espera aqui na Praça da Bandeira. E juntamente com isso, a Trans vem colaborar com esses usuários para que essa informação e essa proximidade, juntamente com a Simplan, obviamente, ela fique mais assídua. Então, como isso faz parte de um circuito, o circuito urbano, nós da S-Trans, nós temos o interesse de sempre estar participando desses eventos e coletando tanto a opinião das pessoas, como levando essas opiniões, essas discussões para a superintendência. Bom dia, pessoal. Eu sou a Thaís Costa, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo daqui da cidade de Teresina, Piauí, e sou uma das autoras do projeto, né? Que o projeto consiste com a minha autoria, a da Amanda, da Viviane e da Andréa. E assim, a gente percebe que aqui durante a montagem, né, do mobiliário, a pintura do piso, o pessoal está bastante empolgado, participativo e ainda mais o nosso foco, né, que são as crianças e os seus cuidadores, a gente percebeu que estão gostando. E a gente espera que seja uma iniciativa não só temporária, quem sabe futuramente isso vire algo que seja implementado na cidade todinha. Olá, meu nome é Mariana Moura, eu sou coordenadora do projeto pela Sistra, a empresa que está desenvolvendo o trabalho juntamente com a Unifor para a Prefeitura, a FD e a Despacio. E hoje a gente está aqui implementando a atividade do urbanismo tático, que faz parte do projeto do Observatório do Transporte. E como a Cíntia já deve ter explicado, o projeto do Observatório do Transporte, como é que ele funciona e tudo, e a importância desse projeto também para o transporte público, né? Tem a parte climática, tem a parte de gestão e o caráter do urbanismo tático, que é tanto a implantação, né, de elementos como teste, para ver como que a população faz essa interface e se relaciona antes de ser uma implementação final, e também o caráter informativo, que é o caráter hoje, né, a função hoje desse urbanismo tático. Então é importante que a população tenha informações referentes ao transporte público, sobre o uso do transporte público, sobre emissões do transporte público, sobre dados que a população não consegue facilmente no dia a dia, ou no site, ou nas próprias paradas de ônibus. E ver como é que a população recebe essa informação para ver se também vale a pena implantar em outros lugares da cidade. Então foi escolhido essa parada, né, que é uma parada de muito movimento aqui na cidade, ver como é que a população recebe isso, chamar a população para participar dessa implantação e deixar aí por um tempo para medir o sucesso ou não da implementação. Eu acho que vai ser bem positiva a ação e a gente vai conseguir depois levar isso para outros lugares da cidade. Ele não dá nem milhão meu filho para sair dessa área aí. Com relação à mudança de clima, a gente que já é teresinense, piauiense, já somos acostumados, e quando a gente vai a outros lugares que não tem o nosso clima, a gente já acha um pouco estranho e às vezes até ruim. E com relação a nossos ônibus aqui na nossa capital, a gente tem muito sofrimento, por quê? Por conta justamente do nosso clima. E falta um pouco de atenção um pouco maior das nossas autoridades, em quem a gente confia de 4 em 4 anos, para poder melhorar o nosso transporte público. E isso se torna um sofrimento, é muito exaustante e a gente nunca perde a esperança, como piauienses que somos e brasileiros, sempre estamos esperando coisa melhor e confiando sempre nas nossas autoridades. Minha borboleta é bonitinha, mas a dela é a mais bonita daqui, não é?
pergunto pra ela que a minha borboleta é bonitinha, mas a sua ela... Cheio de brilho. Se eu passar esse vídeo, olha, o seu menino. É o Júnior que vai passar. Aqui passa vermelho. Lá é passa olha o dia Pô, acontece, nós tá com a mente feita, né? olha o Didi. É bom uma indo e a Amanda vai só completando. É bom você indo. Ela queria esperar secar aqui pra... Será que tem que vai necessitar? A legiana é assim, né? Oi, rapaz. Olá, sou Cíntia Barques, sou a atual coordenadora da agenda, né, e sou responsável por esse projeto, tanto o Observatório do Transporte como a ação da Urban Hack, né, que é essa ação de urbanismo tático que a gente está implementando aqui na Praça da Bandeira, né? Então, como vocês podem ver, essa praça ela é um ponto de convergência de muitas pessoas da cidade, principalmente todas as zonas da cidade. Então, aqui a gente tem um público muito grande do transporte coletivo e durante a ação a gente percebeu tanto o interesse da população, né, em participar e curiosidade de tentar entender o que é essa ação, né? Então, e muitas demandas vindas das pessoas, dos usuários de transporte coletivo, principalmente o que a gente já esperava, por mais informações, né? Informações tanto no espaço público, como também informações numa plataforma, no site, com relação à operação, à linha de ônibus e outras informações básicas para se locomover, né? Então a gente percebe, através de questionário que a gente está passando para os usuários, né, o quão eles demandam informações e gostariam de ter essas informações mais transparentes, para poderem tomar suas decisões no dia a dia, qual ônibus pegar, onde pegar esse ônibus, qual é o horário que passa, esse tipo de informação. Obrigada. Meu nome é Marcela Guimarães e eu sou arquiteta e urbanista. Bom, eu fiquei super empolgada, eu não sou da prefeitura, eu trabalho aqui em Teresina, exerço meu trabalho como profissional autônoma, eu trabalho com clientes finais, né? Tenho meu escritório, mas eu sempre gostei muito dessa parte de urbano, da parte de como
o nosso planejamento ele pode afetar a vida das pessoas, então eu fiquei super empolgada e muito feliz quando eu soube que eu estaria aqui coordenando esse projeto, quando eu fui convidada para coordenar esse projeto. Aí eu acompanhei a Hackathon no final de setembro e depois eu fiquei em contato direto com o grupo, sempre nesse sentido de organizar, de orientar também o projeto para que ele se tornasse viável, para que a gente conseguisse chegar no nível de executivo e depois aquela correria toda que acontece entre planejamento e execução. Então foi correr atrás de mão de obra, de pintura, orçamento, como que a gente ia viabilizar isso tudo. E foi corrido, mas eu estou bem satisfeita com o resultado que a gente obteve aqui hoje.
microfone deu certo, pai?
Aqui quem fala é Marjorie Brito, sou assistente de coordenação da Agenda 2030 e espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa ação de urbanismo tático aqui em Teresina. Agora, para finalizarmos nossa participação no circuito urbano, nós trouxemos um pouco mais explícito a relação entre a Urban Hack e o desenvolvimento de cidades inclusivas e justas. O principal objetivo da nossa intervenção foi comunicar o projeto do Observatório de Transporte, divulgando os dados relativos à mobilidade de forma simples, direta, acessível e lúdica para os usuários do transporte público, pois apenas com a abertura dos dados nós seremos capazes de diminuir essa relação de desconfiança que existe. Diminuindo essa relação de desconfiança, nós estaremos contribuindo para a melhoria do transporte público. E com a melhoria do transporte público, haverá a democratização dos acessos aos espaços públicos, pois, juntamente com a mobilidade ativa, o transporte público ele tem esse papel de trazer uma maior equidade social nos acessos às oportunidades urbanas. Outros princípios no processo da Urban Hack que refletem a busca por essa cidade justa e inclusiva foi a participação popular desde a concepção, né, do projeto com a Hackathon, o pensamento voltado para os diferentes perfis de usuários, principalmente as crianças, né, da primeira infância, de 0 a 6 anos, seus cuidadores, mas todos os outros também. Se você tem esse olhar voltado para a criança, você está incluindo todos os outros públicos. E o próprio urbanismo tático que tem esse objetivo de troca, né, com a população e buscar essa transformação através dessa interação. E é isso. Gostaria só de agradecer a todos os parceiros, programa Euroclima, no qual nós fomos selecionados como projeto piloto, AFD, Despaço, Sistra, Unifor, Urban 95, que nos auxiliou demais, trazendo essa importância do olhar para a criança. E, finalmente, o programa ONABITAR por ter nos dado esse espaço no circuito urbano. Muito obrigada. Aqui estão nossos contatos da Prefeitura de Teresina. Sigam a gente no nosso Instagram, @Teresina_2030. E se quiserem entrar em contato também com a gente por e-mail, nosso e-mail está aí, semplan.agenda2030@gmail.com. Muito obrigada a todos pela atenção.